Por falar em estádio, o Maracanã hoje estava completamente lotado, Edu Panzi. Que jogo foi Cruzeiro e Vasco da Gama, hein? O Álvaro, o jogo acima da média do que a gente está acostumado na Série B, né? Chamei atenção para isso durante a transmissão. Um primeiro tempo bastante equilibrado, mas que o Vasco aproveitou o erro que o Cruzeiro cometeu, principalmente o Zé Ivaldo, que jogou improvisado, né? Do outro lado, já que não tinha o Eduardo Brock, o Pesolano armou o Cruzeiro, acho que da mesma maneira que eu armava. A gente falava durante a semana aqui e tentava adivinhar qual Cruzeiro iria a campo, e foi exatamente a escalação que eu dizia. Tira o Rafa Silva em relação ao último jogo, volta com o Canecim, joga com 5 no meio, a mesma linha de 3 zagueiros, passando o Zé Ivaldo para a esquerda, entrando com o Giovani Jesus pelo lado direito. Fez exatamente isso, acho que foi a escolha correta do Pesolano pro início do jogo, só que teve alguns problemas. O primeiro deles, nesse erro do Zé Ivaldo, que culminou com o gol do Vasco. Zé Ivaldo carrega demais, arrasta muito com a bola até a intermediária ofensiva, até perder para o Matheus Barbosa, que ligou rapidamente o PEC, fez uma diagonal, manda a bola para o Nenê, que faz o cruzamento para o Getúlio finalizar exatamente no posicionamento onde deveria estar o Zé Ivaldo, que também não teve a velocidade para retornar e recompor a defesa, e no buraco deixado, o Getúlio fez 1-0. Outro ponto que me chamou a atenção e que deixou o Cruzeiro um pouco desorganizado na parte ofensiva foi forçar bastante o jogo pelo lado esquerdo. Faltou alguém encostar no Léo Paz. Poderia ter sido o Canecim, poderia. Talvez o Edu sair um pouco mais da área, que eu não gosto, mas é algo que poderia ter acontecido mais no primeiro tempo para o Cruzeiro alternar o ataque pelos dois lados. Forçou demais pelo lado esquerdo, com Jajá e Bidu. Criou até boas chances por ali, mas facilitou a marcação do Vasco e aí não teve aquela chance clara na primeira etapa, como teve o Vasco com Getúlio e fez 1-0. Segundo tempo, o Pesolano optou por não mudar peças, mas aí coloca o Canecim jogando um pouco mais aberto pelo lado direito, mais próximo do Léo Paz. O Cruzeiro voltou melhor e seguiu melhor na segunda etapa até o final. O Pesolano fez mudanças, aí sim coloca o Rafa Silva. O Jajá tem um problema no joelho, depois de uma pancada, se eu não estiver enganado, do Matheus Barbosa. E é obrigado a deixar o jogo. E aí o Pesolano faz mudanças, inclusive de peças dentro do campo e não de substituições, né? Rafael Santos, que entrou na segunda etapa jogando pelo lado direito, passou para a esquerda. O Bidu também sentiu um problema de cãibra, cansou. E aí o Cruzeiro teve que mexer demais. Se desorganizou na reta final e aí não conseguiu criar boas oportunidades. Mas foi um jogo muito intenso, repito, de um nível acima do que a gente está acostumado a ver na Série B, e o Vasco errou menos no sistema defensivo. Destaque para o Yuri e para o Quinteiro, zagueiro. O Wellington Campos chamou atenção também para a boa partida do Anderson Conceição. Então o Vasco foi um time que se defendeu bem, cometeu poucos erros, e o Cruzeiro também cometeu poucos erros, mas no erro capital do Zé Ivaldo, um erro individual, sofreu o gol do Vasco. Depois as duas equipes não tiveram assim aquelas chances claríssimas. Nem o Thiago Rodrigues e nem o Rafael Cabral tiveram que fazer grandes intervenções na segunda etapa, mas eu repito, o Cruzeiro foi melhor no segundo tempo, teve mais volume ofensivo, mas não conseguiu criar boas oportunidades porque o Vasco se defendeu muito bem. Perdeu o jogo, Damião, por detalhe, e ganhou o jogo a equipe que errou menos e foi mais eficaz na chance que teve de marcar o gol. E foi um jogo legal, no maior palco do futebol brasileiro, de duas equipes gigantes. Pena que